Olá, nessa aula nós vamos tratar sobre o assunto de interpolação. Eu dividi essa aula aqui em 4 tópicos. Inicialmente eu vou dar uma breve introdução e a motivação do porquê se estudar a interpolação na engenharia como método numérico. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre interpolação usando um único polinômio e algumas aplicações. E a gente parte aqui para o conteúdo em si que a gente vai aprender na parte de polinômios, o polinômio interpolador de Lagrange e o polinômio interpolador de Newton, vendo qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um desses métodos, entendendo a geometria de cada um deles e aplicando em alguns exemplos. A gente sabe, eu já venho comentando desde a primeira aula, que muitas observações científicas e de engenharia são feitas em experimentos no quais grandezas físicas são medidas e gravadas. Imaginem que eu tenho lá um carro e eu quero fazer a medição de vibração daquele automóvel. Então, eu preciso lá de alguns instrumentos, por exemplo, um acelerômetro para medir o nível de vibração, e eu preciso também de um sistema para gravar essas informações. Então, eu tenho lá um instrumento ao qual eu faço a minha medição e eu devo gravar. Geralmente, eu faço uma série temporal, eu tenho vários pontos referentes àquela medição, e através daqueles dados, é possível colocar toda aquela informação em um gráfico. E na maior parte das vezes, eu tenho a necessidade de obter um modelo matemático que descreve aquele gráfico, ou seja, obter a função que descreva aquele gráfico. E essa aqui é a motivação da nossa aula. Chegar a uma expressão, uma função, seja lá o que for, que descreva o gráfico que eu estou analisando dos dados obtidos ou medidos de uma certa grandeza. Tais registros geralmente são chamados aí de dados ou pontos experimentais. Então, eu tenho um exemplo aqui mostrando a população de um determinado local, no ano de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990. É possível, através desse gráfico aqui, observar que a população foi aumentando ao passar dos anos. Tinha aqui 132 mil, depois 151 mil, 179 mil, 203 mil, 226 mil e 249 mil. Através aqui dessas informações, é possível obter alguns dados interessantes. Por exemplo, imaginem aqui que eu quero saber qual que era a população no ano de 1946. Através de um método chamado interpolação, é possível obter essa informação. Agora, se eu quero saber a população de um ano fora desse intervalo, por exemplo, em 1995, quanto que será essa população? É possível também determinar através do método de extrapolação. Então, para definir aqui, quando eu quero utilizar dados experimentais na estimativa de valores esperados entre os pontos medidos, então, por exemplo, aqui que eu falei que eu quero determinar a população em 1945, eu tenho dados em 1940 e o dado aqui em 1950. Quando eles estão entre os pontos medidos, eu utilizo aí o procedimento chamado de interpolação. Agora, se eu quero predizer, quero estimar aqui como que seriam esses dados fora do intervalo ao qual eles foram medidos, eu posso utilizar um procedimento chamado de extrapolação. Mas antes da gente entrar no assunto de interpolação, eu preciso entender um pouco sobre ajuste de curvas. Ele é um procedimento no qual uma fórmula matemática, a nossa equação, ela é utilizada para produzir uma curva que melhor represente um conjunto de dados. Então, o objetivo nosso aqui é encontrar uma equação que possa fazer isso de forma geral. Isso significa falar que eu vou ter uma forma geral dessa minha equação, que a minha função ela não precisa fornecer o valor exato em cada ponto, mas sim representar aí um conjunto de dados de forma satisfatória como um todo.
Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês, esse gráfico aqui, eu consigo observar que essa curva que a gente coloca aqui, que eu já vou falar qual que é a função, através da nossa experiência também, vocês já podem saber qual que seria a função que descreve esses pontos, mas essa curva aqui, ela melhor se ajusta a esse conjunto de dados. Eu consigo observar que a curva produz uma tendência geral dos dados, embora que a curva reproduza a tendência geral dos dados, ela não é exatamente igual a nenhum dos pontos medidos. É possível, através aqui dessa curva, perceber aqui que tem hora que não passa exatamente aqui no centro das bolinhas. Então, o ajuste de curvas é tipicamente utilizado quando os valores dos dados medidos apresentam algum erro ou dispersão. Em geral, qualquer medição experimental apresenta erros ou incertezas inerentes, e a procura por uma curva que passe por todos os pontos medidos não traz consigo qualquer benefício. Então, o procedimento de ajuste de curvas também é usado para determinar os valores dos parâmetros, ou seja, os coeficientes das equações. Isso pode ser feito aí com muitas funções diferentes e com polinômios de várias ordens, que é o que a gente vai entender aí através da interpolação. Mas voltando aqui para a gente entender, qual seria a melhor função que se ajusta a esse conjunto de dados? É uma função onde eu tenho aqui uma potência. Eu tenho aqui um f de x, ao qual descreve essa função, e aqui eu tenho um c, que eu vou falar aqui que é uma constante, vezes x elevado a n. Como eu estou aqui decrescendo, com certeza esse n será um valor negativo, e eu posso, através dessa função, ela melhor se ajusta a esse conjunto de dados. É possível ter aí vários tipos de função. Posso ter uma função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, senoidal, tangencial e assim por diante. Por isso, eu preciso ter aí um certo conhecimento proveniente aí de disciplinas anteriores, como exemplo de cálculo 1, 2, onde a gente fazia a plotagem de gráficos de funções, e com isso eu consigo entender qual que seria a melhor função que descreve. Só que se a gente não tem esse conhecimento, eu posso fazer a utilização aí de alguns polinômios, aos quais, através dos dados, eu consigo chegar a uma aproximação dessas funções. Então, eu consigo observar aqui, como eu falei, que essa curva vai reproduzir a tendência geral dos dados, embora não seja exatamente igual a nenhum dos pontos medidos. Aqui a gente entra na definição de interpolação. Eu defino a interpolação como sendo um procedimento empregado na estimativa de valores entre os pontos conhecidos de um conjunto de dados. Ela é feita primeiramente com a determinação de um polinômio, que forneça o valor exato nos pontos conhecidos, e então com o uso desse polinômio para calcular valores entre esses pontos. Eu falei anteriormente que eu posso fazer a utilização do ajuste de curvas, só que não me traz o valor exato. Agora, com a utilização de um polinômio, esse polinômio vai me fornecer o valor exato dos pontos conhecidos. Então, quando um pequeno número de pontos está envolvido, um único polinômio pode ser suficiente para realizar a interpolação ao longo de todo o domínio de dados. Quando se tem um grande número de pontos, diferentes polinômios são usados nos intervalos entre os pontos. Por quê? Quanto maior for o meu número de pontos, maior a precisão que eu preciso ter na hora de ajustar esses meus dados. Eu preciso ter uma exatidão maior, o erro tem que ser menor. Então, quanto maior for esses dados, mais difícil é de chegar chegar a uma função apenas que descreva com exatidão aqueles dados. Então, por isso que eu faço, quando tiver um grande número de pontos, utilizo aí mais polinômios. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esses pontos, e aí eu consigo traçar, através de uma função obtida aí por um polinômio, uma curva que vai passar exatamente em cima desses pontos. Então, as marcas mostram aqui pontos experimentais medidos de forma muito precisa, e a curva em linha contínua foi obtida aqui com o uso da interpolação por pares. Notem aqui que é diferente do ajuste de curvas. Quanto no ajuste de curvas eu não tinha exatidão,
aqui através da interpolação polinomial, eu passo essa minha linha contínua, essa minha curva, exatamente por cima dos meus pontos. E eu consigo observar também que a curva passa precisamente pelos pontos e fornece também uma boa estimativa dos valores entre eles. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o valor aqui em 1,5, basta eu fazer aqui a representação, traço aqui onde está 1,5 e obtenho o valor exato aonde essa função está passando. Aqui eu vou passar o conteúdo sobre interpolação usando um único polinômio, que é a motivação de trabalharmos aí com os polinômios de Lagrange e de Newton. Então, eu vou falar aqui que para qualquer número n de pontos, existe um polinômio de ordem n-1, que passa por todos esses pontos. Então, imagine aí que eu tenho 5 pontos. Eu terei um polinômio de ordem 4. Se eu tiver 3 pontos, eu vou ter um polinômio de ordem 2. Uma vez determinado o polinômio, ele pode ser usado para estimar os valores de y, sendo aqui o y o f de x, entre os pontos conhecidos, o que é feito simplesmente com a substituição da coordenada x desejada aí no polinômio. A interpolação usando um único polinômio fornece bons resultados apenas para um pequeno número de pontos. Para um grande número de pontos, a ordem dos polinômios deve ser elevada. Embora esse polinômio passe por todos os pontos, ele pode apresentar um desvio significativo fora deles, que é o caso da extrapolação. Se eu tentar utilizar esse polinômio para a extrapolação, o erro vai ser muito grande, eu posso ter um valor que não condiz com a realidade. Então, um exemplo aqui que eu coloco, eu tenho aqui 2 pontos, então eu teria aqui um polinômio de primeira ordem. Então, uma função que descreve aqui esse gráfico aqui, esses 2 pontos, pode ser dado através dessa expressão y igual a 0,667 vezes x, mais 1,333. Se eu tiver aqui 3 pontos, eu vou ter um polinômio de segunda ordem. Se eu tiver 4 pontos, eu terei aqui um polinômio de terceira ordem. E se eu tiver aqui 5 pontos, eu terei um polinômio de quarta ordem. A nossa motivação, então, é descobrir quais são os valores que acompanham cada um aqui desse x e quem que é o meu valor aqui que não tem x. Essa é a ideia de se obter o polinômio. É a ideia de montar esse gráfico. Eu tenho aqui 2 pontos e eu quero saber como que é a curva que descreve esses 2 pontos. Qual que é a função que vai me descrever esses 2 pontos? Qual que é a função que plotada vai passar exatamente entre esses 2 pontos? Então, a nossa motivação aqui de se trabalhar com os polinômios é essa. Posso utilizar lá para estimar valores de vibração para um determinado espaço, uma situação, espaço de tempo, velocidade, deslocamento, viscosidade de um fluido para determinadas temperaturas, pressões. Então, tem várias aplicações. Agora que nós estamos vendo aí a pandemia de coronavírus, é possível também estimar qual que é o valor exato num determinado dia. A gente pode ver aí aquelas curvas que foram apresentadas logo no início. Olha, daqui tantos anos, daqui tantos meses, nós teremos tantos casos, tantos óbitos. Tudo isso é feito aí através de interpolação e extrapolação. Então, eu vou falar aqui a definição da forma padrão de um polinômio de ordem m. Eu posso escrevê-lo dessa seguinte forma. F de x é igual a de m, sendo aqui o a uma constante, ao qual eu preciso determinar. Então, a de m, x de m, mais a de m menos 1, x de m menos 1, até chegar aqui a 1x mais a zero. Então, os coeficientes nesta forma são determinados com a solução de um sistema de m mais 1 equações lineares. Nós já vimos lá os métodos numéricos utilizados para a solução desses sistemas lineares. Se eu tenho aqui um sisteminha de ordem 4, eu tenho aqui 5 equações, um sistema com 5 equações lineares, com valores aqui de A0, A1, A2, A3, A4, por exemplo, aos quais eu preciso determinar esses valores desses A's. Basta lá, posso aplicar um método de Gauss,
posso trabalhar com algum outro método iterativo, como a gente já viu aí em aulas anteriores. Então, as equações são obtidas escrevendo-se o polinômio explicitamente em cada ponto, ou seja, substituindo aqui cada ponto no polinômio. E aqui o primeiro tipo de polinômio que a gente vai entender e aplicar aqui são os polinômios interpoladores de Lagrange. Então, os polinômios interpoladores de Lagrange, eles formam uma classe específica de polinômios que podem ser usados para fazer o ajuste de um determinado conjunto de dados, simplesmente a partir dos valores dos pontos. Então, os polinômios podem ser escritos diretamente, e os coeficientes são determinados sem a necessidade de nenhum cálculo preliminar. Então, isso daqui fica mais fácil, eu não preciso, apenas com os dados medidos, eu já consigo montar esse polinômio, eu já posso escrever esse polinômio com os dados medidos, não preciso fazer nenhum cálculo preliminar. Então, imaginem aqui que eu tenho um gráfico aqui de x e f de x, e eu tenho aqui alguns pontos, tenho aqui x1, y1, x2, y2. E eu quero determinar qual que é o valor aqui neste ponto x, y. Então, eu tenho um dado intervalo, e eu quero determinar o valor aqui dentro deste intervalo. Então, essa função f de x, eu posso escrever aqui como sendo uma diferença. O x menos x2, dividido aqui por x1 menos x2, que vai me dar a coordenada aqui de y1, e o y2 eu consigo obter aqui através de x menos x1, x2 menos x1. Então, essa função, esse gráfico aqui pode ser descrito aqui por essa função. Então, para dois pontos, no caso aqui x1, y1 e x2, y2, o polinômio de Lagrange de primeira ordem vai ter essa forma aqui. F de x é igual a y, que é igual a A1 vezes x menos x2, mais A2, x menos x1. Eu posso reescrever essa expressão, ou seja, consigo através dela determinar aqui quem que é A1 e A2. Então, aqui, se através da determinação de y1, eu sei que é A1, x1 menos x2, mais A2 vezes x1 menos x1. Essa parcela aqui, x1 menos x1, vai zerar, então eu tenho apenas aqui essa primeira parte da expressão do lado direito. Se eu isolar A1, eu determino aqui quem que é o valor dele. Fazendo o mesmo procedimento para determinar y2, então eu vou ter aqui A1, x2 menos x2, mais A2, x2 menos x1. E eu consigo obter aqui quem que é o A2. Então, se eu substituir aqui os coeficientes A1 e A2 de volta aqui na equação número 1, eu vou obter exatamente ali aquela expressão de f de x que está ali naquele gráfico. Então, x menos x2 dividido por x1 menos x2, que é o A1, y1, mais x menos x1 dividido por x2 menos x1, y2, que é o A2. Então, a equação anterior é uma função linear de x, equação de uma linha reta conectando dos dois pontos. E é fácil ver que se x igual a x1 for substituído na equação, o valor do polinômio é igual a y1, e se x for x2 e eu substituir nessa equação, o valor do polinômio é igual a y2. A substituição de um valor x entre os pontos vai fornecer um valor interpolado de y. Portanto, eu posso escrever a equação número 2 aqui na forma padrão. Então, f de x é igual a 1x mais A0. Então, se eu escrever através dessa forma padrão, eu tenho aqui f de x é igual a y2 menos y1, dividido por x2 menos x1x, ou seja, descubra aqui quem que é o A1, mais o A0. O A0 aqui, no nosso caso, vai ser x2y1 menos x1y2 dividido por x2 menos x1. Então, a fórmula geral, aqui eu considerando apenas 2 pontos, mas eu posso estender aqui para a fórmula geral de um polinômio de Lagrange, de ordem n-1, que passe por n pontos, ou seja, x1, y1, x2, y2, até aqui xn, yn. Então, a forma geral que eu posso colocar aqui
vai ser x menos x2 vezes x menos x3 até x menos xn, dividido aqui pelas diferenças x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos xn, y1. Todos esses termos que acompanham y2, até todos os termos que acompanham y1, até todos os termos que acompanham aqui yn. Através dessa expressão é possível determinar aqui as funções de Lagrange, ou seja, o numerador do iésimo termo não vai conter x menos xi. E o denominador também não vai conter aqui x de i menos x de i. Então, consequentemente, quando a coordenada x de i de um dos n pontos é substituída, o valor do polinômio é igual a yi. Isso daqui fica como uma demonstração para vocês fazerem aí em casa. Façam essa substituição x de i e verifiquem que isso daqui será igual a yi. E verifiquem aqui também que o numerador do iésimo termo não contém x menos xi e também o denominador não contém xi menos xi. Então, eu posso reescrever aquela equação 3 de uma forma bem mais compacta, fica mais fácil para a gente utilizar. Então, utilizando aqui a notação de soma e produto, eu consigo obter essa expressão. F de x vai ser aqui somatório de i igual a 1 até n, multiplicado aqui dos nossos i's, então, é o somatório de todos esses y de i, vezes a minha função de Lagrange, L de i de x. Sendo que essa minha função de Lagrange será o produto de todos esses x. Então, x menos xj dividido por x menos xj. Sendo aqui que o j tem que ser igual a 1, j tem que ser diferente de i, para que isso daqui não seja zero, até n. Então, eu consigo obter aqui que essas minhas funções de Lagrange, elas são descritas aqui por este produto. O próximo polinômio que a gente vê aqui são os polinômios interpoladores de Newton. Eles são uma forma popularmente usada no ajuste exato do conjunto de dados, assim como o método de Lagrange. A forma geral do polinômio de Newton, de ordem n-1, que passa por n pontos, é dada através dessa expressão. Então, aqui já vai ter uma certa diferença. Então, vou ter aqui a1 mais a2 vezes x menos x1, mais a3, x menos x1 vezes x menos x2, até um an, x menos x1 vezes x menos x2, até x menos x de n menos 1. Então, a característica especial de um polinômio como esse está no fato de os coeficientes a1 e an poderem ser determinados a partir de um procedimento matemático simples. Uma vez conhecidos os coeficientes, o polinômio pode ser usado para calcular um valor interpolado em qualquer x. Então, vou dar aqui um primeiro exemplo, um polinômio de Newton de primeira ordem, para nós entendermos aqui, depois estendermos para um polinômio de ordem n. Então, para dois pontos, x1, y1 e x2, y2, o polinômio de Newton de primeira ordem vai ter essa seguinte forma. Então, aqui eu tenho um ponto dado aqui pelo x1, y1, que eu vou chamar aqui de C, e tenho aqui um ponto de x2, y2, que eu vou chamar aqui de A. E eu quero determinar qual que é o valor aqui desse ponto D, que está aqui entre x e f de x. Então, a forma geral aqui para um polinômio de primeira ordem tem essa característica, a1 mais a2x menos x1. Se eu fizer aqui através desse gráfico aqui uma semelhança de triângulos, eu consigo obter os valores de A1 e A2. Então, eu posso falar aqui que DE está para CE, assim como AB está para CB. Então, tem aqui dois triângulos, vou trabalhar aqui com esse triângulo aqui. AB está para DE, assim como CB está para CE. Então, eu consigo relacionar aqui os dois. Eu posso fazer a substituição. Então, DE aqui vai ser f de x menos y1, CE vai ser x menos x1. E AB vai ser y2 menos y1, vai ser a diferença aqui dos pontos, e CB x2 menos x1. Então, se eu isolar aqui o f de x, eu consigo obter aqui esta expressão, y1 mais y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, multiplicado aqui por x menos x1. Com isso, eu falo que o A1 vai ser o y1,
ou seja, o que acompanha aqui o y1, e o A2 vai ser essa expressão que acompanha x menos x1, ou seja, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Com isso, eu consigo escrever aqui a forma geral do polinômio de Newton. Então, os coeficientes A1, A2, até um AN, eles seguem um certo modelo. Esse modelo aqui vai ficar bem claro com a definição das chamadas diferenças divididas. Então, para dois pontos x1, y1 e x2, y2, a primeira diferença dividida, escrita aqui como sendo f de x2, x1, então toda vez que vocês virem essa anotação aqui, quer dizer que a diferença dividida entre esses dois pontos. Ela vai ser definida aqui como a inclinação da reta que conecta os dois pontos, ou seja, f de x2 com x1 vai ser a diferença que y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui é o conceito de diferenças divididas. E se a gente analisar aqui, vai ser o nosso coeficiente A2, que nós vimos ali anteriormente. Para três pontos, x1, y1, x2, y2 e x3, y3, a segunda diferença dividida, eu posso escrever como sendo aqui f de x3, x2, x1, e ela é determinada através dessa expressão. Então, f de x3, x2, x1 vai ser aqui o f de x3 com o x2, menos o f de x2 por x1, dividido aqui pelos pontos nos extremos. Então, x3 menos x1. Se eu fizer aqui a diferença, a aplicação aqui desse primeiro, a minha diferença dividida, eu sei que é y3 menos y2, dividido por x3 menos x2, menos esse cara aqui vai ser y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, todo mundo aqui dividido por x3 menos x1. E esse aqui vai ser o nosso A3. Então, em geral, quando n pontos são dados, o procedimento começa com o cálculo das n1 primeiras diferenças divididas. Depois, n menos 2 segundas diferenças divididas são calculadas a partir das primeiras diferenças divididas. E esse passo é sucedido do cálculo das n3 terceiras diferenças divididas a partir das segundas diferenças divididas. Então, o processo ele vai terminar quando a nésima diferença dividida é calculada a partir das duas n menos 1 diferenças divididas para fornecer o coeficiente AN. Então, em termos gerais, para n pontos, as primeiras diferenças divididas entre dois pontos, ou seja, x de y de xj e yj, elas são dadas aqui por essa expressão. Então, f de xj, xi, ou seja, a minha diferença dividida será que yj menos yi dividido por xj menos xi. A késima, então, diferença dividida entre dois, de ordem 2 ou superior, é dada por essa equação, válida até a diferença de ordem n menos 1. Então, se eu tiver aqui um x de k até x de 1, eu vou fazendo minhas diferenças divididas até que f de x de k até x2, menos f de x de k menos 1 até x1, dividido aqui por x de k menos 1. Então, com essas definições, o meu polinômio de Newton de ordem n vai ser essa expressão aqui abaixo. Então, f de x vai ser y1, esse termo aqui vai ser o A1, mais f de x, x2, x1, então vai ser a diferença dividida aqui de x2 menos x1, acompanhando o termo aqui de primeira ordem, A2, mais aqui todos os pontos, até chegar aqui no termo AN, que vai ser a minha diferença dividida de x de n aqui com x de 1, multiplicado aqui por todos os valores até x de n menos 1. Eu posso representar esse método de Newton de uma maneira visual, para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu posso colocar aqui quem são os pontos. Então, tem aqui x1, x2, x3, x4, x5 aqui, por exemplo. E eu tenho os valores da solução, o resultado aqui para cada um desses pontos. Então, x1, eu vou ter aqui um y1, y2, y3, y4 e y5, aos quais são os meus A1. E aí eu faço aqui minhas diferenças divididas, para determinar quem que é o meu A2, quem que é o meu A3, quem que é o meu A4, quem que é o meu A5. Fica uma maneira bem mais fácil para nós calcularmos. Então, vai ser, para o A2 aqui vai ser a diferença dividida de x2 com x1, depois o A3 vai ser a diferença dividida de x3, x2, x1, para o A4 vai ser a minha diferença dividida
de f de x4, x3, x2, x1, e o A5 vai ser aqui a diferença dividida de x5, x4, x3, x2, x1.